Um pequeno pensamento pela manhã pode mudar o seu dia. Olá, pessoal! O vídeo de hoje é sobre autoconfiança. Por quê? Porque eu quero transformar você em uma pessoa de sucesso. E para isso, temos que ser autoconfiantes. Você sabe o que é isso? Você tem autoconfiança? A autoconfiança, ela é considerada como segredo de pessoas de sucesso. Porque para que a gente consiga fazer algo, temos que confiar em nós. Porque se a gente não tem confiança em nós mesmos, como que a gente vai conseguir fazer algo? A gente não vai acreditar que isso pode ser sucesso e que isso pode valer para alguém. Então, o primeiro passo é tenha autoconfiança. O oposto dessa palavra, ele pode ser considerado como uma insegurança. Então vamos lá, vamos identificar se você, por um acaso, for uma pessoa insegura, em quais momentos da sua vida você consegue identificar essa insegurança. Em quais situações? Seria em situações no trabalho? Em situações da sua vida amorosa? Em situações da sua vida social? O primeiro passo é fazer essa identificação. Agora que você já identificou o seu motivo da insegurança, vamos fazer o contrário. Vamos identificar o motivo da sua autoconfiança. Quais fatores interferem nesse processo da sua vida? São fatores externos ou são fatores internos? Por exemplo, se for relacionado aos fatores externos, seria assim, que a sua autoconfiança depende de uma pessoa, depende de um cargo, depende de uma função, depende de um sentimento, sempre vai depender de alguma coisa. E se você identificar isso, pode acender a sua luz vermelha e ficar em alerta, porque é perigo na certa. Porque a gente não pode depender de nada, nem para ser feliz, nem para ter confiança, nem para nada. Porque o que depende de outra pessoa, a gente pode perder a qualquer momento. Então a gente não tem essa estabilidade. Então não podemos pôr isso em coisas externas. Agora, se a nossa autoconfiança for interna, aí sim é uma outra visão, é um outro lado que a gente pode conversar. Você sabia que é necessário que a gente consiga ter um diálogo interno, né, com a gente mesmo, mas esse diálogo interno, ele pode servir tanto para o bem quanto para o mal. Quando que ele serve para o bem? Quando a gente começa a ter esse diálogo que seja positivo. A gente começa a acreditar em nossas ações, em nossas metas, em nossa vida. Agora, tem pessoas que usam isso de uma forma que acabam se auto-sabotando. Elas têm esse diálogo interno, porém algo lá dentro acaba se auto-sabotando. E ela acaba falando, não, você não vai dar conta disso. Não, você não consegue. Não, você não faz isso. Isso, né, é o diálogo interno auto-sabotador. Isso temos que ter muito cuidado, porque o ser humano ele tende também a ter essa questão. Por isso que eu sempre trago aqui no canal coisas positivas, que influenciem você a pensar coisas positivas, a vivenciar, a estar sempre perto de pessoas que pensam de forma positiva, porque a gente sabe que se a gente está perto de uma pessoa negativa, a gente acaba atraindo aquela energia da pessoa pra gente. Então é importante sim que você esteja sempre cercada de pessoas boas, de pessoas que tenham a autoestima lá em cima, pessoas que queiram vencer, pessoas positivas. E o desenvolver da autoconfiança, ele simplesmente inicia no hábito. O hábito ele tem um poder muito forte na nossa vida, né? Quando você começa a perceber o poder do hábito, a gente consegue mudar tanta coisa na nossa vida. Então eu vou dar um exemplo básico. Por exemplo, quando a gente entra na autoescola para iniciar, né, o processo de aprender a dirigir, tudo fica difícil pra gente. A gente começa a pensar, eu vou ter que passar a marcha, eu vou ter que apertar o acelerador, eu vou ter que olhar para o retrovisor, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. Parece uma coisa tão difícil. Mas depois que passam anos e a gente já aprendeu a dirigir,
tudo não fica tão mais fácil? Tudo vai ficando no automático. A gente já não pensa mais o que tem que fazer. Eu não vou parar na esquina e pensar, não, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. Não, tudo já ficou automático. E é aí que eu quero entrar com vocês no tema de hoje, que é a autoconfiança. Temos que ir mudando o nosso comportamento, os nossos hábitos. Por enquanto vai ser algo difícil, porque não é fácil mesmo mudar os comportamentos. Porém, com o tempo, isso vai virando constante, vai virando automático e vai chegar uma hora que eu não vou precisar mais pensar em falar coisas positivas, em pensar positivo. Isso vai estar presente na minha mente, vai brotar do nosso interior. E aí a gente vai conseguir a desenvolver melhor, a viver melhor e ser bênção na vida do outro, porque a gente precisa sim estar sempre incentivando o outro. Então é isso. O primeiro ponto, né, é a prática, que é a prática diária. Não adianta praticar hoje e não praticar mais amanhã, né? Então tem que ser algo constante. Pratiquei hoje, vou praticar amanhã, vou praticar depois, e assim até que isso vire um hábito. Outro fato importante também está relacionado à postura. Muitas pessoas andam com ombro caído, olhar baixo, não conseguem encarar a pessoa olhos nos olhos. Então, não, você não pode agir assim. O ideal é que você tenha uma postura ereta, encare sim as pessoas, olho no olho, não tenha medo do que elas estão pensando, né? Não é dizer que você vai ser aquela pessoa soberba que se acha melhor que qualquer um, não. Você vai ser você vai ser você, sem medo de errar, sem medo de falhar, porque o erro faz parte sim do ser humano. Porém, tem aquelas pessoas que erram e não aprendem, e tem aquelas pessoas que erram, aprendem com o erro, superam e se tornam pessoas melhores. E ainda tem aquela terceira pessoa que aprendem com o erro dos outros. Isso é ainda melhor, só que nem sempre a gente vai conseguir isso. Então, por isso não tenha medo de errar. Se errou, vamos pegar aquele erro e vamos aprender, bola para frente. Outra coisa, muitas pessoas ficam preocupadas com o que o outro está pensando da gente. Se eu não posso mudar o que o outro está pensando de mim, que nem sempre é o que eu sou, eu vou mudar a minha forma de achar o que o outro acha de mim, entendeu? Porque nem sempre as pessoas vão achar o que eu verdadeiramente sou. As pessoas não estão diariamente comigo, elas não estão 24 horas do dia comigo, elas não estão dentro de mim. O que elas acham são suposições, né? Então, só eu sei o que eu realmente sou. E assim mesmo, o ser humano ele está em constante mudança. Hoje ele pode ser de um jeito e amanhã ele pode ver que ele pode melhorar cada vez mais e ele se tornar uma pessoa melhor. E é isso que é o legal do ser humano, é esse constante processo de evolução. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Outro ponto importante é a organização. A organização, ela evita muito estresse. Então, acho que é um ponto que a gente tem que levar para a vida em todas as ocasiões do dia a dia. E por último, você deve fazer o que te dá prazer, porque a gente precisa sim cuidar da nossa vida, cuidar das nossas emoções, do nosso bem-estar, porque quando a gente não está bem, a gente não consegue fazer nada direito. Então, a gente vai precisar fazer sim uma rotina de trabalho? Vai, mas pensem também em você, no seu interior e saiba que você é muito importante. Você precisa cuidar sim de você, porque se você não fizer isso, quem vai cuidar? Então, primeiramente, cuide de você e depois vamos seguir essas dicas, né? Isso que eu falei no vídeo e assim vocês vão acompanhando, vão conseguindo se transformar e dar um passo cada dia mais à frente da sua vitória. E é isso, o vídeo de hoje trouxe um pouquinho sobre essa questão de autoconfiança e ao longo da semana trarei também assuntos sobre a procrastinação. Aguardo vocês!